Olá, meus queridos e amados irmãos. Estamos aqui unidos neste culto especial, o culto de Dia dos Pais. Culto onde queremos lembrar, acima de tudo, o nosso grande Pai, o Pai Celestial que nos dá confiança e firmeza para que os pais de hoje também possam conduzir os seus filhos no caminho do Senhor. Que o nosso grande Pai, o Pai Celeste, abençoe a cada um de nós neste culto com a sua palavra e com a certeza do seu carinho, amor e perdão por cada um de nós. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Eu convido você para se unir a mim neste momento de invocação. Iniciamos este culto em nome do Pai que nos criou, preserva e nos sustenta. Em nome do Filho que nos salvou e redimiu, que levou sobre si os nossos pecados e foi morto pelas nossas transgressões. Em nome do Espírito Santo, que nos dá a fé, nos consola com o seu amor e ilumina com os seus dons. Amém. Nós vamos agora cantar o primeiro hino do nosso culto, Pai Querido. Queridos e amados irmãos, neste momento de nosso culto, nós temos a oportunidade de nos achegarmos ao nosso Pai para pedir perdão. Para quem conhece a minha família, nós temos um filho pequeno, o Bernardo, de 4 anos, e uma das coisas que eu sempre me preocupo como pai de ensinar ao Bernardo é de que ele peça desculpas, perdão, quando ele faz alguma coisa errada, para que ele sinta a contrição, venha a se arrepender do erro e procure não mais cometer o mesmo erro. Isso acontece com cada cristão. Deus também nos convida neste momento a pedirmos perdão pelos erros que a gente comete, para que com um coração contrito, possamos de fato nos arrepender verdadeiramente dos erros que a gente comete e assim termos a certeza e garantia do perdão que Deus nos dá através de Cristo Jesus. Convido a você, meu querido e amado irmão, para neste momento confessarmos os nossos pecados. Senhor Deus, nosso Pai, ao chegarmos na Tua casa para este culto especial, lembramos que somos pecadores por natureza e nada temos de bom a Te oferecer em troca dos nossos pecados. Nós Te confessamos, Pai, que por palavras, pensamentos, por ações e omissões nós temos pecado diariamente, indo sempre contra a Tua santa vontade. Por isso, Pai amado, pedimos-Te que nos perdoes, não porque merecemos, mas porque Jesus, o Teu Filho, deu a sua vida por nós e pagou o preço por todos os nossos pecados. Senhor, nos dê agora então o Teu Espírito Santo, para que através do perdão de Cristo possamos viver uma nova vida, uma vida para a Tua honra e louvor, uma vida onde sejamos dignos de sermos chamados Teus filhos. Por Cristo nosso Salvador, nós confessamos o nosso pecado e confiamos no Teu perdão.
Amém. Queridos e amados irmãos, o nosso bom Deus, Ele nos diz: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. E diz também: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. Confiantes nestas palavras do nosso Deus, tenham cada um de vocês a certeza de que todos os teus pecados foram perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que essa certeza que eu, como ministro da palavra, chamado e ordenado, tenho o privilégio de anunciar a você, encha o teu coração para viver a nova vida para a qual Cristo te chama. Amém. Nós passamos agora à leitura do Salmo. A leitura do Salmo para o nosso culto está registrado no Salmo de número 18, dos versículos 1 a 6, aonde a palavra do Senhor então nos diz assim: Ó Senhor Deus, como eu te amo! Tu és a minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é uma rocha em que me escondo. Ele me protege como um escudo. Ele é o meu abrigo e com ele estou seguro. Eu clamo a Deus pedindo ajuda e Ele me salva dos meus inimigos. Louvem a Deus, o Senhor. Estive cercado de perigos de morte e as ondas de destruição rolaram sobre mim. A morte me amarrou com as suas cordas e a sepultura armou a sua armadilha para me pegar. No meu desespero eu clamei ao Senhor e pedi que Ele me ajudasse. Do seu templo no céu, o Senhor ouviu a minha voz. Ele escutou o meu grito de socorro. Até aqui, a leitura do Salmo, palavras do nosso Senhor. Amém. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Trevas fazem desaparecer a formosa luz do amanhecer, mas um outro dia nascerá e o sol de novo brilhará. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Homem contra homem lutará, dor e pranto não acabará, mas Deus vai nos dar o Salvador, o seu Filho, nosso Redentor. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Continuam guerras e terror, injustiça sem lugar do amor, mas Jesus a nossa espera está, e em seus braços nos receberá. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho. A leitura do Antigo Testamento está em Jó, capítulo 38, versículo 4 até o versículo 18. Onde é que você estava quando criei o mundo? Se você é tão inteligente, explique isso.
Você sabe quem resolveu qual seria o tamanho do mundo e quem foi que fez as medições? Em cima de que estão firmadas as colunas que sustentam a terra? Quem foi que assentou a pedra principal do alicerce do mundo? Na manhã da criação, as estrelas cantavam em coro e os servidores celestiais soltavam gritos de alegria. Quando o mar jorrou do ventre da terra, quem foi que fechou os portões para segurá-lo? Fui eu que cobri o mar com as nuvens e o envolvi com a escuridão. Marquei os seus limites e fechei com trancas as suas portas. E eu lhe disse: você chegará a este ponto e daqui não passará. As suas altas ondas pararão aqui. Jó, alguma vez na sua vida você ordenou que viesse a madrugada e assim começasse um novo dia? Você alguma vez mandou que a luz se espalhasse sobre a terra, sacudindo os perversos e os expulsando dos seus esconderijos? A luz do dia mostra as formas das montanhas e dos vales como se fossem as dobras de um vestido ou as marcas de um sinete no barro. Essa luz é clara demais para os perversos e os impede de praticar a violência. Jó, você já visitou as nascentes do mar? Já passeou pelo fundo do oceano? Alguém já lhe mostrou os portões do mundo dos mortos, aquele mundo de escuridão sem fim? Você tem alguma ideia da largura da terra? Responda, se é que você sabe tudo isso. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. A leitura da epístola é de Romanos, capítulo 10, versículo 5 ao versículo 17. Pois o que Moisés escreveu a respeito de as pessoas serem aceitas por Deus pela obediência à lei foi isto: viverá aquele que fizer o que a lei manda. Porém, quanto a ser aceito por Deus por meio da fé, Moisés diz o seguinte: não fique pensando assim, quem vai subir até o céu? Isto é, para trazer Cristo do céu. Nem pergunte, quem descerá ao mundo lá de baixo? Isto é, para fazer com que Cristo suba do mundo dos mortos. O que Moisés diz é isto: a mensagem de Deus está perto de você, nos seus lábios e no seu coração. Isto é, a mensagem de fé que anunciamos. Se você disser com a sua boca, Jesus é Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos. Porque as Escrituras Sagradas dizem: quem crer nele não ficará desiludido. Isso vale para todos, pois não existe nenhuma diferença entre judeus e não-judeus. Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa generosamente todos que pedem a sua ajuda. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? E como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? As Escrituras Sagradas dizem: como é bonito ver os mensageiros trazendo boas notícias. Mas nem todos aceitam a boa notícia do Evangelho. Foi Isaías quem disse: Senhor, quem creu na nossa mensagem? Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Até aqui a leitura da epístola. Nós passamos agora a leitura do Santo Evangelho para o nosso culto de hoje. Evangelho que está em Mateus, capítulo 14, dos versículos 22 a 33, aonde a palavra de Deus então nos diz assim:
Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago e as ondas batiam com força no barco porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Neste instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está." "Venha", respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro, Senhor!" Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé, por que você duvidou?" Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: "De fato, o Senhor é o Filho de Deus." Até aqui a leitura do Santo Evangelho, palavras do nosso Senhor. Amém. Nós vamos agora confessar a nossa fé nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Em preparo para a mensagem, nós cantamos agora o próximo hino.
amados irmãos, que o Deus que nos dá a certeza da sua companhia sempre presente, o Deus que é nosso Pai, o Deus que nos ama como seus verdadeiros filhos, que este Deus possa nos abençoar nessa reflexão, nessa mensagem do nosso culto de hoje. Amém. Amados irmãos, para quem é aqui do Mato Grosso, talvez todos escutaram a notícia que surgiu essa semana sobre o caso de uma menina de 14 anos que foi assassinada por uma amiga em um condomínio fechado na nossa capital, em Cuiabá. As investigações deste assassinato estão apontando o pai da menina que efetuou o disparo como um dos principais culpados dessa tragédia. Primeiro, ele é culpado porque ele tinha uma posse ilegal da arma que assassinou a menina. E segundo, no momento de pedir socorro, de ligar para o SAMU, ele mentiu. Ele disse que a menina tinha caído no banheiro e tinha machucado a cabeça, quando na verdade ela foi acertada por uma bala. É uma notícia muito triste, uma notícia que nós não gostaríamos de escutar neste que é um culto especial de Dia dos Pais. Mas é uma notícia que serve para nos mostrar qual a função de um pai na vida do seu filho. A paternidade, ela é uma bênção de Deus. É um dom maravilhoso que Deus concede para os homens. É um dom que Deus concede para que os homens possam cumprir com a sua santa vontade de que famílias sejam formadas e de que as famílias cresçam sob os mandamentos do Senhor. Para isto, Deus coloca o pai e também a mãe como a autoridade primeira das nossas vidas. Autoridades que estão investidas do poder de Deus, porque são autoridades que surgiram com a própria vontade do Pai. Este Pai maior que é o nosso Deus, ele nos escreve lá no 4º mandamento: respeite o seu pai e a sua mãe para que você viva muito tempo sobre a terra que eu estou lhe dando. Este é o primeiro dos mandamentos que falam da nossa relação com as outras pessoas. Deus começa dizendo que toda e qualquer forma de ser, de agir, de se tornar uma pessoa correta, começa na autoridade que pai e mãe têm dentro das suas famílias. Quando os filhos acabam ultrapassando o limite desta autoridade, aí os problemas começam a surgir de uma forma mais veemente. A natureza humana, ela é rebelde. O nosso coração pecador quer fazer com que sempre desafiemos as autoridades divinas, tais como a palavra de Deus, a igreja, a moralidade e, principalmente, desobedecendo aos nossos pais. Nós vemos que desde os primeiros anos de vida as crianças já demonstram isto, provocando e testando os pais para ver até onde vai esta autoridade. É muito comum nos dias de hoje nós ouvirmos pais reclamando que eles já não possuem mais controle sobre as decisões erradas de seus filhos. De que seus filhos já não respeitam mais a autoridade do pai e da mãe dentro de casa. Por outro lado, também há filhos que sabem que podem abusar disso. Há filhos que sabem que os seus pais não demonstram esta autoridade que Deus lhes concedeu e deixam a coisa correr meio frouxa. E tem filhos que aprendem isso logo e se aproveitam dessa situação. O nosso texto do Antigo Testamento de hoje mostra Deus se colocando na posição de um pai que está ensinando seu filho sobre onde está esta verdadeira autoridade. Aonde está a verdadeira sabedoria na ordem natural da vida? E no texto bíblico, Deus então vem e chama a atenção de seu filho Jó. Deus chama a atenção de Jó sobre sua condição perante Ele, que é o Pai Celestial. De como nós somos insignificantes perante a majestade e glória do poder divino. Mas esta passagem do Antigo Testamento mostra também que a ordem natural das coisas é confiar na promessa de Deus que nos foi revelada no 4º mandamento. A rebeldia no coração humano sempre vai desafiar as ordens que vêm de Deus. Inclusive a ordem de obedecer
e respeitar seu pai e sua mãe. E Deus nos mostra, em sua conversa com Jó, que os pais têm sim que se colocar na posição de autoridade. Os pais têm sim que serem duros com os seus filhos. Ser duro não significa ser errado com os filhos. Ser duro, porém, corretos com os seus filhos. E Deus espera que os pais cumpram essa função, sejam firmes, tenham a dureza, para assim então poder chamar seus filhos de volta para um caminho correto. A gente vê claramente lá no texto bíblico Deus falando: responda se tu és tão inteligente. Por acaso tu já ordenou que a noite virasse dia? Por acaso tu já esteve lá no fundo do mar para ver como ele é? Já esteve lá no fundo do oceano? Tu sabe qual que é a largura da terra? Vamos, me responda se tu sabe de tudo isso. Quantos e quantos pais já passaram pela situação de os filhos dizerem que sabem de tudo? E Deus, Ele nos dá o exemplo. Deus passa um corretivo de uma forma dura no seu filho Jó. Deus, Ele não amolece porque o seu filho estava ali naquele momento se fazendo de coitado, ou porque estava machucado, porque estava doente, ou até mesmo apesar do amor que Deus tinha pelo seu filho Jó. Em nenhum momento Deus deixou de amar Jó, mas na sua função de pai, de um pai que está ali para ensinar o seu filho, Deus é duro e é correto, para chamar o seu filho de volta ao arrependimento dos pecados e para que ele não esqueça jamais que ele deve trilhar os caminhos da palavra de Deus. Assim você, querido pai que está assistindo o nosso culto de hoje, você também, mãe, que está nos assistindo, eu peço que vocês tomem ao Senhor nosso Deus como exemplo neste momento, para que Ele seja o exemplo na conduta de vocês na tarefa de criar os seus filhos. Sejam duros sempre que necessário, porque a palavra de Deus pede isso. O próprio texto bíblico em Provérbios 23, versículo 13 diz: não deixe de corrigir uma criança, umas palmadas não a matarão. É preciso ser duro para não perdermos os nossos filhos. É preciso saber que o pecado que está dentro de cada um de nós sempre vai trazer situações desagradáveis no relacionamento entre pais e filhos. Ora, os pais farão alguma coisa de errado e os filhos ficarão desapontados com os seus pais por causa de suas atitudes, mas também haverá situações onde os filhos vão levar os seus pais a ficarem irritados, bravos, perderem a cabeça por causa das suas atitudes. E para ambos, o apóstolo Paulo nos traz uma recomendação quando ele diz: pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com disciplina e os ensinamentos cristãos. E aí, Paulo também diz aos filhos: filhos, o dever cristão de vocês é obedecer ao seu pai e à sua mãe, pois isto é o certo. E ainda para tentar evitar que as situações pecaminosas estraguem os relacionamentos entre pais e filhos, o Senhor nosso Deus nos mostra qualidades que devem então estar presentes nos pais durante o ensinamento nas fases de crescimento de seus filhos. Deus, Ele mostra que os pais têm que estar presentes com amor, com carinho, com atenção e principalmente transmitindo a confiança que os filhos devem adquirir em seus pais. A menina que acabou assassinando a amiga em Cuiabá, talvez ela tenha tido uma confiança errada, porque ela confiou na mesma imprudência que o seu pai e pegou aquela arma e acabou, sem pensar nas graves consequências que aquilo poderia causar, trazendo uma desgraça. A gente sabe que quando uma criança está começando a dar os seus primeiros passos, ela só vai se soltar de onde ela está se segurando e vai começar a andar na confiança que tem que seus pais não a deixarão cair. E o relacionamento sadio e correto entre pais e filhos, ele vai crescendo à medida que essa confiança é transmitida de um para o outro
essa confiança também vai crescendo. Muitos pais que hoje reclamam desse relacionamento difícil com seus filhos, talvez é porque não souberam transmitir esta confiança. Uma confiança que também está embasada na palavra de Deus, para que os seus filhos crescessem próximos a essa confiança e assim não se afastassem de seus pais. É como diz Salomão: quem tem juízo ganha o respeito de todos, mas quem não merece confiança está caminhando para a desgraça. Confiança é o que Deus nos transmite no Evangelho do dia de hoje. Nós lemos agora há pouco o episódio de Cristo caminhando sobre as águas, e essa foi a forma que o nosso Deus teve para nos mostrar como nós podemos colocar totalmente a nossa confiança no nosso Salvador, Cristo Jesus. Confiança que deve estar no nosso Senhor, no nosso Salvador, naquele que tem todo o poder sobre os céus, terra e mar. No Evangelho nós vemos lá o episódio onde os apóstolos estão amedrontados, estão como crianças, temendo de sofrerem algo ruim dentro daquele barco. Talvez o seu medo fosse que o barco virasse devido às ondas fortes, por causa do vento. Talvez estivessem com medo por estarem vendo algo sobrenatural, como um homem de repente aparecer no meio do lago lá e andando por cima da água, algo que jamais alguém pensaria que aconteceria. Talvez estivessem com medo porque estavam se confrontando com o seu pecado e por não terem a confiança necessária para irem até Jesus. Mas o nosso Salvador estava lá. Jesus estava lá de braços abertos. Jesus representava ali o nosso Pai, o Pai que está no céu de braços abertos, dizendo: confia em mim, meu filho, que eu estou aqui. Jesus foi como um pai que incentiva o seu filho, dizendo que eles poderiam até mesmo sair do barco e ir até ele, porque confiando nele nada aconteceria. Jesus pede: confiem a tal ponto que vocês vão deixar os seus medos e as suas incertezas de lado. Caminhem na minha direção, porque eu sempre vou dar a segurança que vocês precisam. Cristo, ele deixa isso claro, e Pedro então pula do barco. E firmemente Pedro vai caminhando na direção de Jesus, como um filho pequeno, uma criança que corre amorosamente para os braços de seu pai, confiando de que o seu pai lhe protegerá. Assim Pedro caminha, confiando que Jesus lhe protegeria. Mas como eu falei antes, infelizmente, o pecado que está encravado em nosso coração nos faz temer. E ele não nos deixa confiar totalmente nas palavras de nosso Deus. E Pedro, ao sentir aquele vento soprando forte, ao dar os seus primeiros passos em algo que fisicamente era impossível, caminhar por cima da água, Pedro ele deixa o seu pecado falar mais alto e ele começa a afundar. E assim como um filho pequeno que está em apuros chama pelo pai, assim Pedro pede socorro ao seu Senhor. Cristo lhe estende a mão e lhe ajuda a voltar para o barco. E aí Jesus questiona: Pedro, por que você duvidou? Qual motivo fez você perder a confiança? E demonstra que mesmo na inseguridade da fé de Pedro, o amor por aquele filho não diminui. Ou então que pelo fato de ter afundado na água, o amor de Deus não estava mais presente com Pedro. Muito pelo contrário, Jesus quer assegurar isso. E Jesus mostra que o amor de Deus por cada um de seus filhos é tão grande, mas tão grande, que nós podemos sim nos colocar em total confiança de que o nosso Pai Celestial jamais vai nos tirar a sua segurança. No nosso Pai eterno, jamais ficaremos desapontados. Em Provérbios 25:19 nós lemos: num momento de dificuldade, depender de uma pessoa que não merece confiança é como mastigar com um dente estragado, andar com um pé aleijado. Porém, o nosso Deus, um Deus que muitas vezes é duro nas suas palavras para nos chamar de volta a Ele, um Deus que faz isso porque nos ama
e que quer, através dessa dureza, mostrar que Ele é o Pai em quem temos que confiar e seguir a sua santa vontade. E como nosso Pai, este Deus quer também que depositemos toda a nossa confiança nele, porque Ele jamais vai nos abandonar, Ele jamais nos deixará, Ele jamais nos desapontará. Este Deus jamais vai deixar que nós nos afundemos nos nossos medos. Esse Deus jamais vai deixar nós temermos as nossas incertezas. Enquanto estivermos com a nossa fé firme em Cristo Jesus, Deus de uma forma firme nos conduzirá. E que Deus possa abençoar a todos nós, pais, a vocês que estão aí, mães, a você cristão, para que sempre tenhamos a confiança e escutemos a vontade do Pai Celestial. A vocês pais que estão assistindo ao culto, hoje, Dia dos Pais, eu quero que lembrem que Deus lhes deu o poder e a autoridade para que vocês sempre possam ensinar os seus filhos no caminho do Senhor. Para isto, sejam duros e firmes quando precisarem, mas principalmente, deem aos seus filhos a confiança e o amor que eles precisam. Confiança e amor que o Pai entregou a você, aos seus filhos, a todos nós. E assim, todos nós teremos uma família ainda mais abençoada. E eu posso terminar essa mensagem dizendo a você: um feliz Dia dos Pais, com a firmeza e a confiança do nosso grande Pai, o nosso Deus Celestial. Amém. Meus amados irmãos, lembramos neste momento do culto a responsabilidade que nós aprendemos do nosso grande Pai Celestial de mantermos o seu reino. A forma que Deus escolheu para mantermos o seu reino entre nós é através da nossa oferta de gratidão, reconhecendo que tudo de bom que temos vem das mãos do nosso Pai. E assim o Senhor espera que nós dediquemos uma pequena parte de tudo aquilo que Ele nos dá para que a igreja possa se manter e o Evangelho possa continuar a ser pregado. Então, neste momento, queremos convidar você, que está assistindo o culto aí da sua casa, para você não se esquecer também da sua oferta à congregação. Vai aparecer aí na sua tela agora os dados bancários para que você possa fazer talvez por transferência ou talvez por um depósito bancário, mas que você possa fazer a sua oferta para o reino de Deus, na certeza de que é gratidão e é uma demonstração de reconhecer que tudo de bom vem do seu Pai Celestial. Que o Senhor possa abençoar o seu ofertar e que nós, da Congregação Bom Jesus, possamos continuar a anunciar o Evangelho da salvação. Que Deus assim guarde a cada um de nós. Nós cantamos o próximo hino. Conhece o meu coração.
Tu fizeste maravilhosas promessas a Abraão e deste a este teu filho fé para crer nas tuas promessas, e atribuíste a Abraão a sua fé como justiça. Pedimos nesta oração, Senhor, que possa dar a nós igualmente tal fé nas tuas promessas, no teu Evangelho, para nós também confiarmos, mesmo que os nossos olhos muitas vezes não possam ver as tuas promessas que se realizam concretamente em nossas vidas. Pai amado, ensina-nos a ter a mesma fé que Josué, que sempre ensinou sua família a andar no caminho de Deus. Pai gracioso, nós confessamos que nos tornamos ansiosos pelos cuidados desta vida. Por isso pedimos que Tu perdoes a nossa falta de confiança em Ti. Abra os nossos olhos para aprendermos que Tu tens cuidado de todas as Tuas criaturas, incluindo a cada um de nós. Aumenta em nós a procura pelo Teu reino, o descanso em Teu cuidado e a compaixão para socorrermos os que se encontram em necessidades. Querido Pai, envia-nos o Teu Espírito Santo, a fim de agir em nossas vidas pela Tua palavra, assim que nós imitemos os Teus exemplos de fé e de boas obras. O Teu Filho, Jesus, providenciou a cada um de nós visões dos céus todas as vezes que Ele trazia a cura a um povo ferido. Providencia estas mesmas visões dos céus àqueles que hoje sofrem nos dias atuais. Venha especialmente em socorro de todos os necessitados, que possamos ver a Tua mão poderosa agindo e que possamos ver a glória do céu agindo através de um irmão, através da pregação de Tua palavra, através da certeza de que Tu estás conosco, cuidando de cada um de nós. Que estas visões dos céus que se transmitiam a nós, Senhor, por meio das obras de Cristo, possam agora ser trazidas a nós por meio da fé. Que a fé destas pessoas possam ser colocadas na certeza da obra de Cristo em nosso favor e que sempre encontremos esperança e paz na Tua presença, de tal modo que em meio às dificuldades terrenas, as Tuas promessas sempre sejam um porto seguro em nossas vidas. Amado Deus, dê sabedoria, compaixão, coragem e uma clara compreensão do que é certo e errado aos nossos pais, aos filhos. Da mesma forma, também autoridades do quarto mandamento, pedimos a mesma coisa pelos nossos governantes, pelas nossas forças policiais, pelos nossos educadores. Protege a todos, Senhor, de danos e coloca dentro de suas mentes e corações um senso de serviço e de dever, de modo que sempre tomem decisões e práticas de seu viver que refletem a Tua santa vontade, defendendo sempre a vida, servindo a causa da justiça, promovendo a paz e o ensino do que é correto. Senhor, é a Tua vontade graciosa dar o Teu reino também às crianças e aos adultos. Teu Filho Jesus nos ensinou que, se não nos tornarmos como uma criança, não podemos entrar no Teu reino. Sabemos, Senhor, da quantidade de crianças abandonadas neste mundo. Muitas vivem sem lar, sem família, outras vivem sem ter bons pais dentro de casa, ou então pais que não lhes dão valores cristãos. Muitos têm necessidades que só Tu conheces, Senhor. Por isso rogamos neste momento que Tu venha em socorro de cada uma destas crianças. Envia os Teus santos anjos para as proteger e as leva a Cristo por meio de Tua palavra. Ó Cristo, Tu convidas o Teu povo cansado e sobrecarregado dos seus pecados a vir ao Teu altar, onde Tu confirmas o perdão dos pecados, onde Tu fortalece a fé nas Tuas promessas de vida. Igualmente, Cristo, Tu nos admoestas a nos achegarmos na Tua mesa para aqui recebermos os Teus graciosos dons. Concede a nós o arrependimento real e a firme confiança de que na pregação de Tua palavra Tu nos oferece a salvação. Dá-nos, Senhor, neste alimento espiritual, um antegosto da festa que celebraremos contigo na vida eterna,
e que possamos, Senhor, alimentados na Tua Palavra, ter a certeza de que isso também é um cuidado e amor do Pai Celeste por cada um de seus filhos. De forma especial, Senhor, nós queremos orar por todos aqueles que hoje, no Dia dos Pais, não podem comemorar esse dia junto ao seu pai. Sabemos que muitas vidas foram tomadas por causa da Covid. Sabemos que tem muitos filhos que irão chorar no dia de hoje pela falta de seu pai. E sabemos também de pais que perderam seus filhos e nesse dia tão especial não terão aquele que Deus concedeu como seus filhos para estarem ao seu lado. Conforte estes corações. Dá-lhes a certeza da ressurreição e da vida eterna por meio da fé verdadeira em Cristo. A certeza de que no último dia haverá um feliz reencontro com aqueles que amamos. Amado Senhor, nós também queremos pedir a Tua proteção para que não sejamos acometidos por essa doença grave que tem destruído tantas vidas. Protege a cada um conforme o Teu santo querer. Com certeza, amado Pai, nós deveríamos orar muito mais neste momento, mas muitas vezes não o sabemos como fazer. Mas nesta oração, nós colocamos aqui, colocamos nós mesmos, colocamos a todos por quem oramos e colocamos tudo pelo que agradecemos e pedimos, confiando sempre na Tua misericórdia. Tudo mais, nós oramos assim como Teu Filho Cristo Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feito a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós agora vamos dar graças ao Senhor nosso Deus. Graças te damos, ó bondoso Pai Celestial, pelo maravilhoso privilégio de viver por meio de Teu Santo Espírito e nos alimentar com a Tua Palavra, mostrando assim o quanto Tu nos ama. Obrigado porque sempre de novo nos consolas e nos renovas. Concede que, fortalecidos na certeza do perdão e na fé, possamos viver de maneira agradável a Ti. Por Jesus Cristo, verdadeiro Filho do Pai, nós agradecemos por mais este culto. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Passamos aos avisos do nosso culto. Queremos lembrar você, querido e amado irmão, que nós temos o nosso programa Ecos da Palavra, que acontece na próxima quarta-feira, às 19h30, horário aqui do Mato Grosso, 20h30 para quem está no horário de Brasília. O nosso culto online ele vai ao ar no próximo sábado, às 18h30, e o nosso culto presencial será no domingo, às 19h. Então estes são os avisos da semana. Nós esperamos que você consiga acompanhar as nossas programações. Curta, compartilhe. Se você ainda não curtiu a página do Facebook, curte lá. Se você ainda não se inscreveu no canal do YouTube, também se inscreve lá. Para procurar é simples, tanto no Facebook quanto no YouTube. Basta digitar Luterana Sorriso que você vai nos encontrar. Que Deus possa abençoar a sua semana e encher a sua vida de bênçãos. Nós vamos cantar agora o último hino do nosso culto.
Cristo me mostrou. Agradeço, Pai amado, pelos sustos que levei, pelos tombos de meus filhos e as vezes que chorei, pois assim eu aprendi. O seu divino amor, no abraçar